Quero calcular a distância do A até o E. Então, quem é o A? O meu A é menos 400. Quem é o meu E? O meu E é zero. Eu tenho o número negativo e o zero. Antes de eu calcular, eu tenho que verificar quem é o maior. Eu tenho o número negativo e o zero. Ora, aí eu vou para a reta numerada. O 400 está antes do zero. Se o 400 está antes do zero, significa dizer que o 400 é menor do que o zero. O 400 está antes. Tudo que está antes é menor, tudo que está depois é maior. Então é só eu ter essa percepção. O que está antes é menor, o que está após é maior. Então, se o A está antes do zero, o zero é maior e o 400 é menor. Então, para eu calcular a distância na reta, a regra diz que eu pego o maior, que é o E, menos o menor, que é o A. Então, é o maior, que é o E, menos o menor, que é o A. Quem é o E? Zero. Aí, menos o menor. Como o menor é negativo, eu abro um parênteses, ó. Aí, menos 400. Vai ficar zero. Fazendo o jogo de sinal, ó, menos com menos aqui. Só lembrando essa informação muito importante, toda vez que houver aqui um parênteses e o sinal fora desse parênteses, está havendo uma multiplicação. Então eu vou usar a regra do sinal para a multiplicação. Ó, menos com menos, sinais iguais dá mais. Então, mais 400. 0 mais 400. 0 mais 400 vai dar 400. Aí eu quero agora calcular, exemplo 2, eu quero calcular agora a distância entre o C, vou colocar aqui o C é menos 200, e vou colocar agora a distância até o I. Então, I mais 400. Aí eu tenho agora um número negativo e um número positivo. O número negativo e o positivo. O negativo, observa, onde é que está o negativo? Está aqui. Onde é que está o positivo? Está aqui. O negativo está antes do positivo. Se ele está antes do positivo, ele é menor. Se o positivo está depois dele, ele é maior. Então eu já sei que o C é menor, que é o menos 200, e o I é o maior, que é o mais 400. Então eu pego o maior, que é o I, menos o menor, que é o C. O maior, mais 400, menos, esse menos é o da fórmula, menos o menor, que é menos 200. Abre um parênteses, ó, menos 200. Eu pego mais 400, menos com menos vai dar mais 200. Aí, pela regra do sinal, sinais iguais na adição e subtração, eu vou somar os numerais, 400 mais 200, vai dar 600. E repete o mesmo sinal, mais 600. Ou eu poderia colocar só os 600, também estaria correto. Então, calcular a distância na reta numerada, eu sempre vou avaliar. Eu sempre vou pegar o maior menos o menor. E como é que eu sei? Como é que eu vou saber que é o maior, que é o menor? Sempre você vai olhar pela posição. Quem está antes é menor, quem está após é maior. Você seguindo esse raciocínio, se eu pegar, por exemplo, dois numerais negativos, ó, o B e o D, negativo, negativo. Quem é que está antes? Quem está antes é o menos 300. Quem é que está o depois? Quem está depois é menos 100. Então, menos 100 é maior, menos 300 é menor. Então, fica muito simples de nós conseguirmos encontrar quem é o maior e quem é o menor. Aí nós veremos agora radiciação de números inteiros.
Então, quando fala de radiciação, nós vamos trabalhar com radicais. Aí eu tenho, ó, raiz quadrada, porque aqui o índice é 2. Aí eu tenho raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim por diante. Quando eu estou tratando com números inteiros, só vai existir raízes para números inteiros, por exemplo, com índice par, por exemplo, 2, 4, né? A raiz sexta, que será o 6, aí tem o 7, a raiz oitava. Então, quando o número, o índice for par, só vai existir raízes reais para esses numerais se eles estiverem acompanhados também de um expoente par. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4. Nesse caso aqui, o menos 4 está elevado ao expoente 1. Então, nesse caso, não vai existir raiz quadrada de menos 4. Por quê? Porque o índice é par e o expoente é ímpar. Só dá para existir raiz quadrada se o índice for par e o expoente também par. Se aqui for 2, se aqui for 4, se aqui for 6, se aqui for 8 e assim por diante, aí haverá raiz quadrada. Da mesma forma, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava. Então só haverá raízes com índices pares, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, se o expoente desse número inteiro, se ele for negativo, se o número inteiro for negativo, só vai existir raiz quadrada para ele se o expoente for par. Então, primeira observação. Vamos lá para a primeira observação. Observação 1. Índice par e número inteiro, vou colocar assim, radicando, né? O número que fica lá dentro. E radicando positivo. Ó, índice par e radicando positivo. Tem raiz exata? Tem. Ó, raiz quadrada de mais 4. Mais 4 vai ser mais 2. Raiz quadrada de 4, 2. De mais 4 vai dar mais 2. Por quê? Pois mais 2 vezes mais 2, ó. Mais com mais dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Então está correta. Índice par e radicando positivo. Agora, eu vou pegar um exemplo, ó. Índice par e radicando negativo. Só haverá raiz se o expoente, ó, o expoente do radicando for par. Ó, exemplo 1. Eu vou ter aqui raiz quadrada de menos 16. Raiz quadrada de menos 16 ao quadrado. Se o expoente for par, mesmo que o radicando seja ímpar, ó, e o índice aqui é 2, ó, um número par. Então, se a base aqui, ó, essa base que é o meu radicando, ela for negativa, só terá raiz se esse numeral aqui for par e esse numeral aqui for par. Não significa que tem que ser o mesmo. Aqui deu 2, aqui 2, tem que ser o mesmo? Não. Desde que aqui seja par, número 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e assim por diante. Aqui também tem que ser par para poder ter raiz. Caso contrário, não será possível. Por quê? Porque quando eu pego o número negativo, vou apagar aqui.
Ó, vou pegar, por exemplo, menos 16, né? E eu quero calcular a raiz quadrada de menos 16. Vamos supor que estou descartando por enquanto esse expoente. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 16? Aí eu pego 4 vezes 4 dá 16. Não deu menos 16. Menos 4 vezes menos 4 dá mais, ó, menos com menos dá mais. 4 vezes 4 dá 16, dá mais 16. E se eu pegar mais 4 vezes mais 4, mais com mais dá mais, 4 vezes 4, 16. E nenhum desses três numerais deu menos 16. Então perceba que, por que não deu menos 16? Porque meu índice é par e meu expoente aqui é ímpar. Quando não aparece, é ímpar. Por isso que não deu certo. Agora, se aqui fosse par, qualquer que seja o numeral, ó, se fosse 2, aí isso aqui teria resultado. Por quê? Base negativa, expoente par, o resultado dá positivo. Então eu teria assim, ó, eu poderia fazer de duas formas. Cancelava, daria o menos 16. Ah, mas como é que a resposta vai dar negativa? Isso aqui, ó, não pode, né? Cancelar, fazer isso aqui não pode, porque a minha resposta daria negativa. E se eu pegar menos 16 e elevar ao quadrado, não vai dar um valor negativo. Então isso aqui não pode. É uma propriedade dos radicais? É, mas para números inteiros não dá para nós fazermos isso. Então qual é o correto nós fazermos? Ó, raiz quadrada de menos 16 ao quadrado. Qual é o correto? O correto é nós desenvolvermos essa potência. Então, raiz quadrada, ó, base negativa, expoente par dá positivo. 16 ao quadrado, 256. Ou mais 256. Que aí, qual é a raiz quadrada de 256? Vai dar 16. Ó. Essa é a resposta correta. Então perceba, o meu índice par, a minha base negativa, porém, como o meu expoente também era par, então observa que deu um resultado positivo. Então ficaria assim, ó, menos 16 vezes menos 16, menos com menos, mais 16 vezes 16, 256. Então só será possível haver raiz de um determinado numeral aqui, sendo a base negativa, se o índice for par e o expoente também for par. Se aqui for par e aqui for ímpar, não haverá raiz quando a base for negativa. Então já resolvemos esse aqui, né? Já resolvemos ele. Vai ficar o que? Raiz quadrada de menos 16 ao quadrado dá mais 256. Isso aqui vai dar mais 16. Agora eu vou pegar índice par, expoente ímpar. Ó, índice par, exemplo 2. Ó, índice par e expoente ímpar. Ó, aí não haverá raiz. Então aqui, ó, não existe, ó, não existe raiz. Por que não existe raiz? Porque não tem nenhum numeral que multiplicado por ele mesmo dá menos 4. Então a prova, ó, menos 2 vezes o menos 2. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Mais 2 vezes o mais 2. Mais com mais dá mais. 2 vezes 2 dá 4. E 2 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4. Então observa, nem o menos 2, nem o mais 2 e nem o 2 deu menos 4. Nenhum dos três. Então todos os três deram positivo, resultado positivo. Então por que aqui não existiu solução? Porque meu índice é 2, um número par, e meu expoente é 1, um número ímpar. Então, quando há o índice par e o expoente aqui é ímpar, então, quando a base é negativa, não vai ter solução.
Agora, se o índice for ímpar, se for ímpar tem. Ó, índice ímpar e base negativa tem solução. Então, se meu índice for ímpar e a minha base for negativa, tem solução. Exemplo 1. Exemplo 1, ó, raiz cúbica de menos 8. Ó, a raiz cúbica de 8 é 2. E raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por que é menos 2? Porque, menos 2 vezes menos 2, porque a raiz é cúbica, então tem que ser 3 vezes. Vezes menos 2, ó. Menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, eu tenho aqui menos 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 é 2. Menos 2. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é igual a menos 8. E aí nós vamos agora, exemplo 2. Exemplo 2, eu tenho raiz quinta de menos 32. Então, qual é o número que é elevado à quinta potência da 32? É o 2 também. Como aqui é menos 2, eu coloco menos 2. Aí, se eu pegar o menos 2 5 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, quando o meu índice é ímpar, tem solução independente do expoente. Se meu índice é ímpar, tem solução para a base negativa, independente do expoente. Agora, se meu índice for par e a minha base for negativa, só tem solução se o expoente da minha base também for negativo. E aí nós veremos agora a potenciação, potenciação de números inteiros. Potenciação de números inteiros. Base negativa e expoente par. Dá positivo. Então, se eu tiver uma base negativa, mas o meu expoente for par, o resultado vai dar positivo. Por quê? Porque o número par ele vai formar dupla. E quando ele forma dupla, menos com menos dá mais. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Então, se eu tenho aqui, exemplo 1, menos 2 a quarta. A minha base é negativa, o meu expoente par, o resultado vai dar positivo. Eu vou pegar esse menos 2 e repetir ele 4 vezes. 3, 4. Perceba, menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Mais com mais dá mais. 4 vezes 4, 16. Então, se a minha base é negativa, mas o meu expoente é par, o meu resultado vai dar sempre positivo. Exemplo 2 agora. Menos 3 a quinta. Agora a quinta, se for negativa, aí não vai dar positivo. Se eu pegar aqui 5 vezes, menos 3, 2 vezes menos 3, 3 vezes, 4 vezes, e aqui 5 vezes. Agora, quando eu pego base negativa e expoente ímpar, perceba que vai dar negativo. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais com menos, menos. Por que deu negativo?
Porque o índice, ou o expoente, perdão, o expoente é ímpar. Toda vez que a base for negativa, o expoente ímpar, dá negativo. Então, para dar positivo, tem que ser um expoente par. Eu vou colocar aqui o expoente par. Aí, base negativa, expoente par dá positivo. Ó. Vai repetir 2 vezes a base menos 3. Ó. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Pronto. Agora, se a minha base for negativa e meu expoente ímpar, dá negativo. Então, vamos fazer um exemplo. Agora, base negativa e expoente ímpar. Aí vai dar negativo, viu? Aí dá negativo. Então, exemplo 1. Vou pegar o 3a menos 5. Ó, menos 3a 5. Então, eu tenho a base negativa, o expoente ímpar. Então, repete 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. E aqui, menos 3. Mais com mais, mais. 9 vezes 9, 81. Aí repete o menos aqui. Mais com menos, menos. 81 vezes 3, 243. Por que meu resultado final deu negativo? Porque a base é negativa e o expoente é ímpar. Exemplo 2. Menos 4 ao cubo. Então, menos 4 repete 3 vezes. Ó. Menos com menos, mais. 4 vezes 4, 16. Vezes o menos 4, que sobrou. Mais com menos, menos. 16 vezes 4, 64. Por que deu negativo? Porque a base é negativa e o expoente é ímpar. Então, se a minha base é negativa, meu expoente é ímpar, o resultado é negativo. Agora, se a minha base é negativa, meu expoente é par, o resultado final dá positivo. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Espero ter sido bastante claro na minha explicação. Se vocês gostaram dessa aula te ajudou, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.